Olá, todo mundo. Hoje a gente vai ter um papinho sobre o saneamento básico na atualidade, focando no Covid-19 e a participação das professoras. A mestre Cristina das Graças Fina, a doutora Laila Lúcia Damasceno e eu, a doutora Renata Moreto. A professora Cristina é engenheira civil, a professora Laila é bióloga e eu sou engenheira ambiental. O que a gente gostaria de debater com vocês, na verdade, né? São várias coisas perante ao saneamento, várias questões de o tratamento em si, sobre a saúde, né? A importância do saneamento para a nossa saúde. E isso tem várias visões de engenharia, visões químicas, visões de biologia. A gente pode abordar de várias formas. Mas o que é importante a gente sempre lembrar e saber? A gente visa buscar e demonstrar a importância da saúde, né, do saneamento na saúde. E de que forma? A saúde, para a gente, não é só algo de bem-estar físico, você não precisar buscar um médico. Mas a saúde é repleta de vários conceitos. Tanto um deles, dado pela Organização Mundial da Saúde, ela é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não é só eu não ter doença, porque não ter doença, eu posso tomar medicamento e não estar tendo a doença. Só que o mental em si não depende só disso. E um dos focos, então, é o nosso saneamento, que vai agir como uma forma não de remediação de um problema, assim como a prevenção das causas de doenças e de uma baixa qualidade ou de existência, às vezes, de uma saúde. Porque o saneamento, ele é um conjunto de medidas que quer prevenir, ele quer preservar e modificar as nossas condições de ambiente de tal forma que a gente não a ter doenças. Prevenir a população de ter a doença por não estar entrando em contato com agentes transmissores dela, né? Ou causadores. E isso ele acaba promovendo, então, a saúde para a gente. E no Brasil, o saneamento, ele é um direito assegurado na Constituição, e também definido pela Lei 1445, que foi criado em 2007. O que é o saneamento básico, então, em si? Para a gente aqui, a nossa visão do que ele é, e perante a legislação. Ele é um conjunto, né, então, de serviços e de infraestrutura e também de instalações operacionais. Para quê? Para um abastecimento de água, para um esgotamento sanitário, para uma limpeza urbana, para drenagem urbana, manejo de resíduos e águas pluviais. Saneamento não é só você ter água potável e esgoto tratado. Saneamento é você ter água tratada, esgoto tratado, drenagem urbana, ou seja, não ter inundações, ter coleta de resíduos sólidos não estando em contato com você. E esse saneamento, ele é um dos principais fatores que vão fazer um país desenvolvido ou não. Quanto mais saneamento o país tiver, maior é o índice de desenvolvimento dele. E daí entra um desenvolvimento social e econômico. Porque se as pessoas estão sadias, se as pessoas estão bem, têm qualidade de vida, as pessoas têm condições de trabalhar. As pessoas têm condições de sair da sua casa e gerar dinheiro e economia para o seu país. Então, essa é a visão de um saneamento. O saneamento não é algo secundário. Na verdade, ele é algo primordial, é uma necessidade básica mesmo para a população. E dados que a gente tem estão diretamente vinculados a isso. Se você não tem um saneamento de qualidade, o que vai acontecer? As pessoas vão adoecer. Adoecendo, elas vão buscar
os hospitais, médicos, para elas se tratarem. E uma desses dados que a gente tem, por exemplo, é de 2017, onde o DataSUS, né, que é dados do Ministério da Saúde, né, aqui do Brasil, apresentou que teve mais de 258 mil internações e notificações, né, de internações vinculadas a doenças de veiculação hídrica. Ou seja, doenças de não ter um tratamento de água. Tomar uma água contaminada, tomar uma água não potável. E essas doenças foram transmitidas através daí. O saneamento no Brasil, então, a gente fala que é uma visão geral, né? Tanto de resíduos, quanto de água, esgoto. E numa visão geral de resíduo, um dos nossos principais problemas de saneamento, assim dizendo, que a gente vê, é o descarte irregular dos resíduos em corpos hídricos. Descarte irregular de que daí acaba acarretando, né? Ou que a gente vê as nossas inundações, problemas de drenagem, né? Que a gente tem porque não tem, às vezes, coleta no município, daí a população descarta esse resíduo de qualquer forma e acaba sendo carreado até o corpo hídrico. Quanto quilão de resíduo a gente tem? A gente tem o Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Perante aos estudos de resíduos sólidos, eles levantaram com 3.468 municípios os dados, né? E esses municípios representam em torno de 85% da população urbana, que moram nos nossos centros urbanos. Eles avaliaram que o ser humano brasileiro, ele produz cerca de 0,96 quilos, né? Quase 1 quilo por dia, por pessoa. Então, onde esse resíduo vai parar? Todos vão para aterro? Não. Alguns vão para lixões, alguns vão para lados, outros vão para aterros sanitários, e alguns são descartados de qualquer forma, até na cidade mesmo, e vão para os nossos corpos hídricos. Isso acarreta um problema sério. Agora, numa época que a gente está tendo uma geração de resíduo com patógenos muito maior, porque se você está com Covid ou alguém que você conhece esteja com Covid, vai estar nesse resíduo, vai ser jogado, né? Então, aonde esse resíduo realmente está indo? E isso tudo daí a gente entra. O resíduo não está indo para aterro e pode entrar em contato, então, com os hídricos, então a gente pode estar poluindo a nossa água. Isso polui a nossa água? Não. A gente pode ter despejo também irregular de efluentes de águas residuais nos corpos hídricos, né, nos nossos rios, que a gente vai vir a coletar para, teoricamente, tratar essa água e dar essa água potável à população. Ah, que bom, né, professora? Todo mundo tem esse acesso 100%, né? Porque diz que precisa ter 100% de água tratada, água potável, né? Dar o saneamento para a população. Não é bem assim que funciona, gente. A gente tem que, em relação, né, a saneamento e abastecimento de água, num estudo, né, levantado também pelo CNIS, avaliando 98,1% da população urbana, nota-se que a média nacional para abastecimento de água potável no Brasil é de 92,8%. É alto, mas não é 100%. Ou seja, nós temos 7,2% da nossa população tomando água sem saber de onde está vindo. E a gente tem as melhores regiões, né, com os melhores índices, é a região sul, centro-oeste e a sudeste. Só que em relação a tratamento de esgoto, que muitas vezes é despejado in natura nos rios, aí já está um pouquinho diferenciado. A gente tem um índice médio no país de tratamento de esgoto de 46,3% somente do nosso esgoto é tratado, ou seja, menos de 50%. Muitos, sim, são captados, coletados o esgoto, mas não quer dizer que todo esgoto coletado, ele vai ser tratado. A gente tem uma coleta de 74,5% de esgoto, só que a gente só trata 46,3%. E o que isso, então, pode acarretar?
O que eu já comentei, doenças vinculadas à água não potável, à água contaminada, ou a você entrar até mesmo em contato com esse esgoto in natura. Que doenças, elas são de patógenos, né, micro-organismos, patógenos, podem ser vírus, bactérias, protozoários. Então, a gente tem diversas classes de doenças que a gente pode ter de transmissão hídrica. Por exemplo, hepatite, a giardia, né, giardíase, que a gente chama, ter problema de diarreia através de uma ameba, por leptospirose, cólera. Também temos a que a gente conhece vulgarmente por lombriga, que é a ascaridíase, e até mesmo febre tifoide. Ou seja, esses micro-organismos estão facilmente presentes na água. Se a gente vem a consumir uma água dessa, a gente vai estar acarretando isso. Eu gostaria, então, de passar para a professora Laira, né, porque ela vai dar uma explicação para a gente sobre o que são esses micro-organismos, e ainda mais agora no Covid, porque se o vírus pode também estar na água, Covid também pode estar na água, o Covid-19. Então, professora Laira, agora a palavra é toda sua. Obrigada, professora Renata. Agora a gente vai abordar um pouquinho sobre a parte mais biológica. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre os vírus, a parte também estrutural, né, de um vírus, entrar também na família dos coronavírus, né, a estrutura, a importância, os sintomas também do Covid-19, né, que está aí sempre sendo noticiada, né, nesse momento que nós estamos vivendo, e fala um pouquinho sobre os estudos, como a professora Renata falou, da detecção, né, do vírus, da família coronavírus em amostras de água residuárias, a urina, também fezes, e também, propriamente, a transmissão via feco-oral. Bom, em relação aos vírus, né, nós podemos notar que as características gerais se resumem da seguinte forma: eles são organismos acelulares, ou seja, não são formados por células, porque antes, há muitos anos atrás, como começou os estudos com a verificação de células, a teoria celular proposta por biólogos disse então que um ser vivo, um organismo vivo, é composto por uma ou mais células. E isso aconteceu antes do descobrimento da verificação, né, dos vírus. Então, há muita polêmica na literatura sobre isso, mas a grande maioria diz que os os vírus são organismos, então, acelulares. Nós temos que os vírus também são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam de uma célula hospedeira, eles precisam de uma célula viva para poder se multiplicar e também para poder se reproduzir. Eles não apresentam metabolismo próprio, ou seja, eles não possuem as estruturas adequadas, importantes para poder ocorrer a sua replicação do seu material genético, ou a duplicação do seu material genético. Sendo que o material genético dos vírus podem ser o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ou o ácido ribonucleico, que é o material genético referente ao RNA, que aí persiste na maioria dos vírus pertencentes à família do coronavírus. Então, eles não têm essa capacidade, né, desse metabolismo, das estruturas para ocorrer essa replicação do material genético, e muito menos também para poder ocorrer a síntese de proteínas, porque os vírus, eles possuem receptores, né, adequados, que vão se ligar às membranas, né, as proteínas, né, das membranas da célula que vai ser infectada. Então, eles precisam de outra célula para poder se multiplicar. Eles são conhecidos também por ser organismos simples e extremamente pequenos. A maioria dos vírus tem aí uma dimensão de até 200 nanômetros de diâmetro.
Então, eles só podem ser visualizados sob microscópio eletrônico. Então, não são organismos que nós podemos visualizar a olho nu, só com auxílio de microscópios eletrônicos que são mais complexos. Eles também são capazes de sofrer o processo de mutação. Então, esse processo de mutação é um processo que vai dar origem aí ao seu processo evolutivo também, sendo que os vírus que possuem o RNA como material genético, eles sofrem mais mutação do que os vírus que possuem o DNA como material genético. Então, nós temos que os vírus, eles possuem, então, uma célula hospedeira para poder, então, se multiplicar. E todos os organismos vivos podem ser infectados pelos vírus. Então, pode ser uma célula animal, uma célula vegetal, uma bactéria, sendo que os vírus que invadem as bactérias são chamados de bacteriófagos ou fagos. Eles possuem uma estrutura muito interessante, com cabeça, com cauda, material genético ao seu interior. Também os vírus podem invadir as células, então, dos fungos, dos protozoários. E relacionado à estrutura viral, tanto o material genético, né, que pode ser o DNA ou o RNA, sendo que nessa estrutura, né, dos vírus, nós podemos notar que essa estrutura em verde, né, nós chamamos de capsídeo viral. Então, essa região interna possui, então, proteínas que vão proteger o material genético, vão envolver o material genético, pode ser o DNA ou o RNA. E também nós temos que, além do capsídeo, né, dessa capa proteica, nós temos que os vírus podem ter uma estrutura chamada de envelope, né, envelope viral, mas nem todos possuem. A família do coronavírus, os vírus, né, dessa família possuem, são vírus, então, envelopados. Então, é um envoltório externo ao próprio capsídeo, que é formado, então, por lipídios, né, nós podemos ver aqui, formado por lipídios, que são gorduras, e também por proteínas que estão associadas, né? Então, é uma camada lipoproteica. E essas proteínas, essas espículas, elas vão ser importantes para ocorrer a ancoragem, ou seja, o contato, né? O vírus ele vai poder entrar, assim, na célula hospedeira, através dessas espículas, né, que são formadas aí por diferentes proteínas. Então, aí nós temos que esses vírus que são envelopados, exemplos como, por exemplo, da família da coronavírus, e também os vírus que podem causar aí a AIDS, né, então, o HIV. Mas nós temos vírus que não são envelopados, que eu coloco aqui, que vocês então podem notar, não a presença desse envelope, ou seja, dessa camada mais externa ao capsídeo, né? Então, são vírus do mosaico do tabaco, os adenovírus também como exemplos. E uma curiosidade é quando você tem uma estrutura viral completa, ou seja, altamente infecciosa, nós chamamos de vírus. E cada tipo de vírus tem uma morfologia de vírus diferente. Isso é importante também dizer. Em relação, então, à família do coronavírus, nós temos, então, que essa família, né, formada por diferentes vírus, podem causar doenças nos seres humanos e também nos animais, sendo que o que é mais importante são os sintomas, né? Então, vocês podem notar, segundo todas as informações que nós estamos recebendo e todo o conhecimento, é a capacidade de acometer, de causar, então, infecções respiratórias, que vão desde um resfriado comum até mesmo algumas síndromes respiratórias, que são aí mais potencializadas, ou seja, mais graves. Então, nós temos 7 tipos, né, de coronavírus que são estudados, sendo que os 3 que são
conhecidos, né? Então, alguns como o SARS-CoV, que foi descoberto em 2005, muitos estudos em 2009, eles são capazes de causar síndrome respiratória aguda grave. Já o MERS-CoV causa síndrome respiratória do Oriente Médio. E recentemente, então, a partir de dezembro de 2019 na China, nós tivemos então aí, né, o estudo, os registros sobre o vírus SARS-CoV-2, que é ele que vai causar então a doença do COVID-19. É importante notar a estrutura viral dessa família, né, do coronavírus, em que pode-se notar que o material genético é o RNA, o ácido ribonucleico. Nessa parte mais interior, nós podemos ver o próprio capsídeo, que é essa capa proteica, e tanto o material genético e esse interior formado por proteínas, nós chamamos de núcleo capsídeo, tá? Então, essa parte mais interior. Já voltado, então, para a parte mais externa, lembrando que é um vírus envelopado, né, ele possui envelope viral, então essa camada lipoproteica, e essa proteína, né, é nada mais do que essas espículas, formando, né, tendo esse formato mais esférico, e formando como se fosse uma coroa, né, que deu origem, então, ao termo em latim de corona, tá? Por isso, então, aí, a denominação da família coronavírus. Então, nós temos que são vírus envelopados. E aí nós temos que os dois tipos, né, mais estudados da transmissão, né, do vírus SARS-CoV-2 é através das gotículas, né, que são expelidas pelos pacientes, então, que estão já com a doença, ou através do próprio contato, ou seja, o vírus ele pode permanecer latente, ativo, em diferentes superfícies por um determinado período de tempo, sendo que o período de incubação aí do vírus é aproximadamente de 1 a 14 dias, mas em média no 5º dia já começam já os sintomas. Lembrando que nós temos pessoas que são assintomáticas, não apresentam, então, alguns sintomas, tá? Isso para outros vírus também pode acometer essa pessoa. E quais são os principais sintomas, então, da COVID-19? A tosse, febre alta, fadiga, congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça e até mesmo a diarreia, que eu vou falar posteriormente de um outro tipo de transmissão, que é a via feco-oral. Então, nós temos que, como esses vírus possuem, então, essa camada lipoproteica, né, esse envelope, essa camada acaba sendo mais sensível ao quê? Ao contato com alguns biocidas, através do processo de desinfecção. Então, hipoclorito de sódio, né, água sanitária, também hidróxido de hidrogênio, né, peróxido de hidrogênio, desculpa, o álcool em si, são capazes, então, de inativar o vírus e reduzir aí a contaminação, né? E aí nós temos que alguns estudos mostram, então, a detecção em fezes, urina e também a transmissão feco-oral. É importante notar que no primeiro estudo, que foi publicado por Casanova e colaboradores no ano de 2009, ocorreu a identificação da persistência de vírus semelhantes ao SARS-CoV-2, né, em águas naturais e também amostras de esgoto por mais de 10 dias. Então, percebe-se que o vírus ele tem uma permanência maior em amostras que também permanecem em temperaturas menores, tá? Em relação a esse estudo, os autores observaram a possibilidade da contaminação por meio também de gotículas, aerossóis, provenientes do esgoto infectado. Um segundo estudo interessante, que foi conduzido em testes in vitro por Hang e colaboradores em 2005, que foi avaliada, assim, a persistência
do vírus responsável, então, pela SARS, que é, então, aí a síndrome respiratória aguda grave, né, em águas de torneira. Mas lembrando, essa água não passou pelo processo de desinfecção, ou seja, adição de cloro. O cloro, como vai ser falado pelas professoras, Renata e Cristina, o cloro é uma substância muito barata, acessível, e é muito utilizada nas estações de tratamento de água. Então, há uma inativação, né, do vírus e de outros micro-organismos também, tá? Então, o cloro, ele é muito importante nesse processo de desinfecção. Também foi encontrado esse tipo de vírus em águas residuárias de hospitais e também em amostras de esgoto doméstico. Então, foi verificada a permanência desse vírus, né, nesses ambientes por 2 dias em temperatura de 20 graus Celsius. Entretanto, a permanência desse vírus, né, também ocorreu em amostras de fezes em 3 dias e amostras também de urina por 17 dias. O que foi importante nesse estudo? Que os autores notaram que, com o processo de cloração, desinfecção, né, o uso do cloro, houve, então, uma suscetibilidade maior, tá, para esse tipo de vírus, o SARS-CoV. E isso não foi demonstrado para o quê? A bactéria Escherichia coli, que é encontrado no nosso trato, então, digestório e também no trato urinário, e pode causar alguns distúrbios gastrointestinais, como a diarreia e o vômito. Então, o que foi importante? Quando ocorreu um aumento das concentrações de cloro residual, dessas águas residuárias municipais, houve uma inativação completa do vírus SARS-CoV. E isso não foi observado para a bactéria Escherichia coli. E como terceiro estudo interessante, nós tivemos, então, que pacientes contaminados, então, com o SARS-CoV-2, ou seja, tiveram, então, aí a COVID-19, houve, então, a detecção nas fezes desses pacientes, o material genético, que é o ácido ribonucleico, o RNA, né, desse vírus, causador, então, aí do COVID-19. Em cerca de metade desses pacientes expostos, a detecção do RNA viral se deu por cerca de 11 dias após as amostras do trato respiratório testarem negativo. E isso indicou, então, que o processo de replicação, de duplicação ativa do vírus através do seu material genético no sistema gastrointestinal, e também a possibilidade de uma outra forma de contaminação, que é a transmissão via feco-oral, ocorrer mesmo após o trato respiratório, então, estar sendo negativo para a presença desse vírus. Então, o que é importante notar? Que esse novo modo de transmissão, né, que é a transmissão feco-oral, já que o vírus pode ficar alojado também nas fezes e na urina, nós temos que ter o quê? Muito cuidado, né, um cuidado muito aí relevante em relação quando a gente vai no banheiro, por exemplo, porque você pode ser um paciente assintomático ou, né, sintomático, você vai apresentar os sintomas, e a presença desse vírus nas suas fezes, ao dar a descarga, tá, você vai ter, então, objetos ao seu redor ali de uso contínuo, que seja escova de dente, seja toalha de rosto, toalha de banho, sua própria vestimenta, aparelhos de barbear, e você vai ter o contato com esses objetos. E esse objeto, né, você pode ter o contato e, sem querer, colocar a mão na boca, e isso vai causar o quê? Né? A transmissão também, né, do vírus para outros órgãos. Pode acometer outros órgãos, como, por exemplo, o próprio esôfago e o quê? O estômago. E isso vai causar vários distúrbios intestinais, os mais estudados, que é a diarreia e também o próprio vômito. Então, é necessário um extremo cuidado, porque é um modo de transmissão mais novo, então mais recente, que foi publicado,
né, em artigos de pesquisadores que foram, então, estudados, né, pacientes estudados na China, e é importante, então, esse cuidado relacionado com o próprio saneamento básico, tá? E também não foi ainda divulgado no registro de nenhum estudo mostrando a presença, né, do SARS-CoV-2 ou SARS-CoV ou até o MERS-CoV, né, que são vírus que causam, então, da família do coronavírus que causam, então, essas infecções respiratórias, essas síndromes respiratórias, em águas, né, aí de abastecimento urbano, né, então, nós temos todo esse cuidado nas estações de tratamento relacionado ao processo de desinfecção, então, seja com o processo também de filtração, complementando, para poder ocorrer a inativação, né, desses micro-organismos como os vírus. Então, é importante sempre o cuidado com esse processo de desinfecção, também o monitoramento da formação de organoclorados também, que podem ocorrer nesse processo de desinfecção, né, com o uso do cloro, por exemplo, em águas residuárias municipais. Passo a palavra agora, professora Cristina. Olá. Bem, conforme colocado pela professora Renata, a respeito da importância do saneamento básico, né, para a contribuição da saúde, do bem-estar físico, mental das pessoas, da população, e também no controle e na proliferação das doenças, e também colocado pela professora Laira, a respeito da permanência do corona, né, do SARS, nas águas, ou até mesmo nos corpos, nos efluentes dos esgotos, que eles, em função da temperatura, né, propícia a eles, então, vê-se também a importância de uma melhor compreensão dos sistemas de abastecimento de água, de todo o processo para que as águas percorrem até chegar às nossas residências, nas nossas torneiras. Então, existem diversas etapas de escolha de um manancial adequado, o sistema de captação, de adução da água bruta, até chegar a uma estação de tratamento de água, passando posteriormente por um sistema de bombeamento que vai levar já a água tratada, seria a adutora tratada, até um reservatório superior, que vai então destinar essa água para uma rede de distribuição de água até a população, chegando até a nossa rede domiciliar. É importante destacar que todo esse processo é um processo bastante rigoroso, né? Em cada uma dessas etapas, é um processo de controle bastante rigoroso, que vai desde a escolha do manancial. Então, o manancial é a fonte onde se retira a água para abastecimento da região. Nesse caso, faz-se necessário uma análise criteriosa da bacia hidrográfica e dos seus recursos hídricos, de modo a identificar a quantidade e a qualidade da água disponível em cada local, para aí, então, se fazer a adoção do local de captação dessas águas. É importante também ser observado a presença de residências próximas à margem desses mananciais, não só de residências, de indústrias, que possam também vir a promover a contaminação dessas águas, desses corpos hídricos. Agora, passo a palavra para a professora Renata. Então, como a Cris falou, né, é muito importante a gente vir a escolher o manancial adequadamente,
porque ele vem passar por um processo todo, né, desde a captação até o encaminhamento para a estação de tratamento de água. A gente vai analisar a qualidade da água, a quantidade da água de abastecimento, perante a capacidade desse manancial, como a Cris falou. Então, é importante a escolha, é importante ver se tem indústrias ou população às margens do manancial que podem estar despejando seus efluentes, suas águas residuárias ali em natura. Por quê? Isso interfere diretamente na quantidade de produtos químicos e a forma de tratamento que a gente vai estar realizando na nossa estação de tratamento de água. Ela depende dessa capacidade, ela depende de saber dessa qualidade. Em normas e em legislação, a gente tem a classificação das águas, né, pela Agência Nacional de Águas, e também pelos órgãos e concessionárias que a gente fala, né, da EE, o PCJ, que é o nosso comitê, né, de bacias da nossa região. Então, nós temos uma classificação dos nossos corpos hídricos. E isso em todo o país, não é só aqui no estado de São Paulo, mas nós temos vários comitês de bacias. E dentre eles, eles vão estudar todos os corpos hídricos que ali estão presentes e saber essa qualidade. Por quê? Ao se captar uma água de um manancial, se ele é um manancial mais de uma classe, por exemplo, 1, ele não necessitará tanto de um processo tão rígido numa ETE, pode ser só uma filtração e uma desinfecção. Porém, se a gente já tem um manancial de uma classe 2, 3, 4, a gente vai precisar daí sim de um tratamento mais convencional e até, muitas vezes, de um tratamento a mais em algumas classes, por exemplo, uma osmose, uma membrana osmótica para estar tratando. E outros a gente nem vai mais poder estar vindo a consumir daquele corpo hídrico, porque ele não está mais dentro dos padrões possíveis de, mesmo no tratamento, ser utilizado como água para abastecimento. Então, esse é um dos critérios que a gente avalia, que é muito importante, e isso vem, então, para o nosso dimensionamento da ETA e da importância, porque de acordo com onde a gente vai captar água, o local, o corpo hídrico, a gente vai carrear mais ou menos sólidos para dentro do nosso sistema de tratamento de água, porque é uma característica ali daquela região. Então, é importante a gente ter vários sistemas de tratamento na ETA. Por exemplo, gradeamento, desarenação, que são as caixas de areia. Para quê? Para conter esses sólidos. Mas por que é tão importante conter sólidos? Pois é nos sólidos que vêm com essa água que a gente vai ter uma aderência maior desses micro-organismos patogênicos, que vão nos causar doença. Então, quanto mais sólidos a gente tiver retendo e eliminando essas matérias, esses sólidos em suspensão, sólidos dissolvidos, matéria orgânica do meio, maior é a garantia que a gente vai ter de retenção desses micro-organismos causadores de doenças. Aonde a gente, então, pode reter isso? No gradeamento, no desarenação, na caixa de areia também, né, que a gente fala, na calha baixa pode ter um pouco, e nos decantadores e floculadores. Como isso, né, então, depois, nesse tratamento, vai se caracterizar na nossa estação de tratamento de água? É o nosso lodo. Lodo esse, muitas vezes, que a gente reutiliza em alguma coisa, para adubação de cultura, ou como matéria-prima de materiais de construção civil, para tijolos. Então, essa importância grande desse lodo estar desinfectado também, antes de ser enviado para esse novo uso. Ou esse lodo, como em alguns casos, e na maioria dos casos, vai para aterros sanitários, para o descarte adequado, né, de disposição dele. Só que qual que é a nossa preocupação? A ETA, a gente precisa, para um tratamento de água adequado, correção de pH do nosso corpo hídrico. A gente coloca alguns elementos, como cloro, na entrada também já da ETA, para uma desinfecção prévia do tratamento. Só que no final, mesmo com essa desinfecção, com processos de filtração,
colocar a adição de polímeros para fazer a floculação e tirar todos esses sólidos, pode ainda ter algum resquício de sólidos dissolvidos que a gente não consegue eliminar, porque pode ainda ter. A gente tem uma escala ampla, né, de sólidos, que é daqueles visíveis até os microscópicos, que só uma membrana de ultrafiltração conseguiria reter. Então, é importante a gente adicionar também no final da nossa ETA, de novo, um agente desinfectante. Geralmente, utiliza-se cloro, porque ele é mais barato, acha-se mais fácil, só que o cloro, ele é um agente oxidante também. E dependendo da quantidade de matéria orgânica presente no seu corpo hídrico, esse cloro pode gerar algumas substâncias cancerígenas, que são os trialometanos. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento do nosso manancial para ver se é possível ou não a utilização de alguns desinfectantes. Caso eu não possa usar cloro, que é o mais conhecido e convencional, quais outras técnicas de desinfecção são existentes e teria como utilizar, né? A gente tem ozônio, tem UV, tem compostos de sódio também, que são utilizados, me fugiu agora o nome, desculpem, mas são elementos químicos com sódio também que podem ser utilizados como agentes desinfectantes. O cloro, além de tudo, ele é mais utilizado por quê? No final a gente coloca e ainda deixa um adicional desse cloro como um cloro residual. Ele, ao longo de todo o caminho, né, e percurso da nossa rede, da nossa saída da ETA até a adutora de água tratada para um reservatório geral, né, da cidade, depois para a rede de distribuição, ele vai ter esse cloro ali, um resíduo ainda, coisa que o ozônio não vai deixar, na maioria das vezes o ozônio não deixa, porque o ozônio já oxida ali na hora e já faz a desinfecção, e o cloro não, ele ainda pode ficar. E é muito importante isso de a gente ter esse residual, porque o que acontece? Muitas vezes a gente entra no processo de captação com contaminações cruzadas, por ter tubulação com aberturas que pode ter contato com vazamentos de casas. Então, é importante sempre ter esse residual para poder sempre, até o ponto final da população, onde abre-se a torneira na tua casa, ter a água realmente tratada com garantia de estar desinfectada. Professora Cristina, agora eu imagino que seja a senhora a continuação para explicar um pouco melhor do sistema a partir da água tratada para chegar na sua casa. Bem, então, a partir do nosso sistema de tratamento de água, é importante deixar claro que a água deve chegar até as nossas residências em qualidade adequada de potabilidade, conforme ela sai da estação de tratamento de água. Então, por isso, é necessário que a água saia da estação de tratamento, siga até o nosso reservatório superior, que ele seja armazenado em forma adequada, para que não haja entrada de agentes externos, insetos ou pequenos animais que possam ocorrer. A partir daí, ela sai do reservatório superior, vai por meio da adutora de água tratada até as nossas redes de distribuição de água. Nas redes de distribuição de água, essas águas, elas vão ser distribuídas, então, para as edificações. Bom, então, se a água chega até as nossas residências, até as nossas edificações, com a qualidade adequada, com todos os cuidados que foram tomados durante toda essa circulação das águas, então, nas nossas residências, edificações, nós devemos também armazená-la num reservatório superior. No caso de edifícios com grande número de pavimentos, onde a água da rua
da nossa rede pública não tem pressão suficiente para chegar até o nosso reservatório superior, então, nesses casos, é necessário a utilização de reservatório inferior e reservatório superior, para que ela seja, então, bombeada de um reservatório inferior até a parte mais alta lá do nosso reservatório. E, a partir daí, essa água vai ser distribuída até os pontos de utilização. Para isso, é necessário que o nosso reservatório residencial da nossa edificação, que ele seja mantido em constantes processos de limpeza, no mínimo uma vez a cada 6 meses, e que também mantenha as suas características, de modo a não possibilitar a entrada de insetos, de corpos de animais de pequenos tamanhos dentro desse reservatório. Então, de modo a garantir essa potabilidade. Saindo do nosso reservatório, nós vamos, por meio das tubulações, que também devem ser tomados devidos cuidados para que não haja o processo de infiltração por meio dessas tubulações, né? Para que não haja contaminação da água até chegar no nosso ponto de utilização. Então, na sequência, né, nós temos aí outros sistemas que são as boas práticas para a utilização das águas, que, por exemplo, a captação de água de chuva para uso residencial ou até mesmo uso comercial, industrial. É importante salientar que a água de chuva é considerada uma água não potável. Então, dessa forma, para que nós tenhamos a utilização dessa água de chuva, é necessário que você tenha um reservatório onde haja o armazenamento dessa água de chuva especificamente para isso, tá? Com essa finalidade. Então, como seria o sistema de funcionamento? A água de chuva, ela cai na nossa cobertura, segue por meio das calhas do condutor vertical, segue por um sistema básico de filtragem, onde vai reter as partículas sólidas maiores que se encontram na nossa cobertura, vai até um reservatório subterrâneo. Normalmente são reservatórios subterrâneos, de modo a evitar a ação da luz, né, para que não haja a proliferação dos micro-organismos. Aí passa por um sistema de bombeamento até o reservatório superior. Observem que nós temos 2 reservatórios, um representado na cor azul, que seria proveniente da água de chuva, o outro na cor verde, correspondente à água de chuva. A água potável, ela é utilizada para chuveiro, para o lavatório e também para pia de cozinha, porque são locais, são pontos de utilização onde nós temos contato direto com a boca, com os olhos, e que podem entrar no nosso organismo. Já a água de chuva, ela é utilizada para bacia sanitária, para o tanque de lavar roupa, para a máquina e para torneira de jardim. Então, são usos bem específicos, as tubulações são independentes, de forma alguma você pode fazer a interligação de uma tubulação com a outra, de modo que se evite a contaminação da água potável que veio lá da rede pública. É importante frisar aqui, como já colocado também pela professora Laira, que quando do uso da bacia sanitária, é importante que nós fechemos a tampa da bacia
na hora de acionar o mecanismo de limpeza da bacia, para que se evite que essas partículas possam contaminar o meio, né, onde as peças, as roupas e os objetos que estejam presentes no local. Outra prática que também é adotada seria o reuso das águas cinzas, que nesse caso vale destacar que as águas cinzas são os efluentes que têm origem nas máquinas de lavar, chuveiros e pias de banheiro, porque eles passam por um processo muito simples de limpeza, né? De tratamento, um processo muito simples. Já a água, o efluente proveniente dos vasos sanitários são considerados águas negras e elas não devem ser utilizadas para reuso, né, residencial. Então, é importante deixar isso muito claro. Então, é possível nós observarmos no esquema apresentado nesse slide que as águas cinzas, elas saem, então, da caixa sifonada do banheiro, saem do lavatório, se dirigem até uma cisterna, que seria aí um sistema de tratamento bastante primário, bastante simples, vai até a cisterna, onde ela vai passar por um sistema de bombeamento e pelo recalque, nós vamos mandar até o reservatório superior, que vai, então, destinar única e exclusivamente para a bacia sanitária, tá? Muito cuidado com o uso dessas instalações, tá? Já os efluentes da bacia sanitária, eles vão diretamente para a rede pública. Podemos passar para o próximo. Bem, então, outro detalhe bastante importante, referente às instalações prediais, seria os esgotos sanitários, que devem ter todas as suas tubulações independentes das tubulações de águas pluviais, para que se evite a contaminação das águas pluviais por meio dos esgotos sanitários e que eles não sejam direcionados à nossa drenagem pública, né, que isso tem um risco de contaminação ainda maior, e que também as águas pluviais não sejam destinadas nas tubulações de esgotos sanitários, porque as nossas tubulações não são dimensionadas para atender a vazão gerada pelas águas de chuva. Isso causaria aí o transbordamento do esgoto nas regiões de cotas mais baixas, porque os esgotos e as águas pluviais eles escoam por gravidade. Isso aí. Na sequência, bem, e aí fazendo parte do nosso desenvolvimento sustentável, verificamos que a água ela segue um caminho bastante grande, por isso nós temos e bastante controlado até chegar às nossas residências. O esgoto sai das nossas residências, temos esses efluentes, e aí nós temos também que devolver ao meio ambiente, ou seja, aos nossos recursos hídricos, esses efluentes de maneira adequada, né? Ou seja, devemos ter também o tratamento desses esgotos. Todas as tubulações de redes coletoras de esgotos sanitários e redes de distribuição de água devem ser executados de formas independentes, sem vazamentos, porque
o vazamento, né, de uma tubulação de esgoto, se houver alguma tubulação de água potável rompida, então isso pode fazer com que haja contaminação dessas águas. Então, ela deve ser constantemente monitorada e passado por processos de manutenção. Então, aí, na sequência, professora Renata. Então, a estação de tratamento, né, de efluentes, a gente tem essa remoção, né, dos poluentes, da carga orgânica, como a professora Cristina falou, que a gente vai dos nossos vasos sanitários, porque nós temos agora 3 formas, com reuso de água, com captação de água de chuva, ou a convencional, que a maioria das casas tem. Mas sempre vai ter, pelo menos, a bacia sanitária, tendo que levar uma água para tratamento. É importante que essa água seja separada, essas tubulações de esgoto com a tubulação de água. Por que dessa importância, né? Para não ter essa contaminação, como a professora Cristina comentou, e de preferência, se eu não consigo colocar pela minha via pública uma tubulação em cada local, sempre a de esgoto abaixo da tubulação de água, para não ter essa contaminação, mesmo que tenha um vazamento, um rompimento, um furo, uma perfuração na tubulação. Essa água, então, esse efluente, tem que ser e vir para uma estação de tratamento de água para ser tratado. Tratado por quê? Senão ele vai ser despejado in natura no corpo hídrico. Se ele for despejado in natura no corpo hídrico, ele vai sim vir passar por um processo de autodepuração, porém, a cidade ajusante vai vir a coletar esse rio, né, do rio, essa água, para tratar e dar para abastecimento urbano. Então, muitas vezes, dependendo se a gente não trata o nosso esgoto, a gente vai estar piorando a qualidade do corpo hídrico e daí vai ter que se gastar muito mais com o tratamento da água para ela se tornar potável. Por isso que é importante a gente fazer um tratamento de esgoto na nossa cidade, para poder eliminar, então, a carga poluidora. Carga poluidora essa do quê? Orgânica e inorgânica. Inorgânica através dos nossos metais, detergentes, produtos sintéticos, agrotóxicos, e as nossas cargas orgânicas por gorduras, carboidratos, proteínas e até mesmo organismos biológicos que podem estar ali existindo, como a gente mesmo tem. Se a gente está doente, como foi explicado, a gente vai eliminar vírus, vestígios dos vírus nas nossas fezes e urina. A gente tem a E. coli, né, que são os nossos coliformes, que a gente também elimina. Então, tem que ser tratado isso sim, senão vai diretamente para o nosso corpo hídrico. Então, o que a gente faz na estação de tratamento de esgoto? A gente tem um sistema preliminar e primário que vai ser de uma remoção mais bruta, né, assim, do que é mais bruto, mais grosseiro, que são os nossos sólidos, que estão em suspensão, sólidos numa maior quantidade que a gente pode se encontrar ali. Como que a gente remove? Por gradeamento e por caixa de areia. Só que se a gente está removendo esses sólidos do efluente, esses sólidos vão estar retidos ali e eles vão ter que ser descartados de alguma forma. Então, eles vão precisar de um tratamento adequado para poder ser utilizado em agricultura, alguma coisa, ou descartado em aterros para não entrar em contato com ninguém. Porém, nessa fase do sólido, a gente vai ter operadores trabalhando para esse descarte, essa limpeza, né? Na ETE também, a gente daí tem o tratamento secundário, que esse sim é a degradação da matéria que está ali dentro do nosso efluente, para diminuir a nossa carga de matéria orgânica, para daí despejar o efluente tratado no corpo hídrico. Carga orgânica é essa que vai ser decomposta como? Principalmente biologicamente, ou por bactérias aeróbias ou por bactérias anaeróbias. Aeróbias, na presença de oxigênio. Então, eu preciso de um sistema de aeração que auxilie o revolvimento do efluente, uma oxigenação contínua e constante, para minhas bactérias sobreviverem ali e conseguirem se alimentar, então, do meu efluente e degradá-lo.
anaerobiamente. Como que seria? Bactérias que trabalham na ausência de oxigênio. Por exemplo, lodos, a gente tem, né, alguns tratamentos com lodo, o ASB, que são exatamente esses mais anaeróbios. Todo esse sistema de tratamento de esgoto, em várias partes e fases, gera-se lodo, gera-se esse resíduo sólido, e daí, no final, o descarte do efluente tratado. Esse sistema, então, tudo isso, a gente vai ter remoção desses patógenos que não nos é agradável. Só que aonde eu posso, dentro da minha ETA e da minha ET, eu ter o contato dos meus operadores com esses patógenos. Para a gente ter certeza que a nossa água está potável para abastecimento humano, eu preciso fazer a análise se a água está dentro dos padrões para potabilidade. Então, eu vou ter que coletar amostras de água. Logo, eu vou ter contato dos meus operadores com a água. Ou, na hora de eu fazer a limpeza do meu gradeamento, a minha limpeza da minha caixa de areia, eu vou estar, então, colocando o operador em contato com este material. Se eu tinha muito patógenos, né, micro-organismos causadores de doença, ali meus profissionais da ETE ou da ETA estão entrando em contato. Então, isso é preocupante, principalmente nesses momentos de pandemia. Sem contar que, imagina, uma ETA e uma ETE é grande volume de água ou de efluente entrando de uma única só vez. Se a descarga da nossa vaso sanitário, né, do nosso vaso sanitário, a gente solta a descarga, já libera aerossóis, imagina, então, essas gotículas, essas partículas ali numa estação mesmo. Por isso da importância desses equipamentos de proteção individual nos nossos operadores, principalmente nesses momentos de pandemia. Desse contato ser evitado, ter uma proteção maior do rosto, ter uma proteção maior das mucosas, não deixar presente nariz, boca, olhos, para não entrar em contato com essas gotículas que vão estar sendo aspergidas no ar. Então, luvas também, para poder fazer a coleta adequada, roupas que protejam o corpo inteiro. É muito importante isso. Tanto que isso já foi levado em consideração e alertado pelo professor Carlos Quenicaro, ex-professor da Universidade Federal de Minas Gerais e é coordenador do INCT, dessa importância com esse cuidado para os nossos trabalhadores, principalmente porque eles entram em contato, né, com essas superfícies e com materiais da estação de tratamento de esgoto que não estão desinfectadas. Eles não vão entrar em contato só com a água final após desinfecção, ou só com o efluente após desinfecção. Eles estão entrando em contato em todos os processos com algum resquício ali daquela ETA. Então, por isso da importância de a gente estar avaliando isso. Mas é certo que as nossas ETAs ou ETs têm contaminação? Não necessariamente a gente imagina-se que sim, principalmente nas cidades que têm casos de Covid. Nesse caso, ou casos de hepatite, dentre outras doenças. Só que para o Covid especificamente, um estudo da Universidade de Cranfield, no Reino Unido, eles avaliaram fazer testes rápidos de papel para saber se tem ou não presença de Covid ali nas águas residuárias, nos efluentes, para poder dar um treinamento mais específico e tomar um cuidado muito maior com os profissionais operadores ali. São testes de papel, como se faz para testes de urina, para saber se tem drogas ou não, que é muito utilizado no exterior, que você coloca ali, vê, e daí vai dar a reação. E eles criaram isso para o Covid. Então, você vai colocar essa tira de papel, se der reação, há presença. E isso também vai ser muito bom para fazer um mapeamento de todo o andamento, né, do Covid e da sua disseminação, tanto em meio hídrico e dos efluentes. Esses testes não são tão caros assim, custam
menos de R$1, que daria em torno de R$ 6,44. Então, é algo que poderia ser pensado como uma forma de prevenção para os operadores, né? Além deles usarem os EPIs adequados para o sistema. E agora, a professora Cristina também gostaria de nos dar uma boa notícia e nos animar dizendo que o Covid não é tão mal quanto parece. Bem, na realidade, acho que todos estão aprendendo muito, né, com o aspecto do Covid, com essa quarentena, né, que nos pegou também aí de surpresa. Mas alguns impactos a curto prazo a respeito da poluição do ar é algo gratificante e um alerta aí para nossas ações futuras, né? Então, pesquisadores da Universidade de Stanford relataram que houve uma queda de 1/4 a 1/3 nos níveis de poluição do ar em comparação ao mesmo período do ano na China. E ainda a respeito desses índices, foi identificado que essa redução pode salvar a vida de cerca de 4.000 crianças abaixo de 5 anos e de mais de 70.000 adultos apenas na China, né? E aí a gente observa que também na Itália, né, nós observamos essa mesma situação com a redução bastante acentuada aí dos índices de concentração do dióxido de nitrogênio, né, e também aqui, né, no Brasil, né, já na cidade de São Paulo, é possível vocês observarem já pela própria atmosfera, né, pelas imagens, essa redução da presença do monóxido de carbono no ar, né, o que isso seria algo bastante interessante, porque indica que a natureza reage rapidamente em relação às nossas ações. Então, ela corresponde às nossas ações. Isso é um aspecto bastante positivo e que nos leva também a refletir. Estes cálculos nos lembram das consequências que o nosso modelo de vida tem na saúde das pessoas, o alto custo ambiental, social e humano do nosso modelo de sociedade. Isso foi apontado pelo pesquisador da Universidade de Stanford em 2020, Marshall Burke, e que nos leva, então, a refletir um pouco mais a respeito das nossas ações, do nosso desenvolvimento sustentável, dos nossos conceitos, do que nós podemos fazer para nós melhorarmos aí, em relação às questões ambientais e para ampliar a melhoria da qualidade de vida. Então, isso depende muito de nós mesmos, das nossas ações, dos jovens que estão aí atentos também a essas ações e que isso possa trazer melhorias para o nosso meio ambiente também, né? Eu acho que a natureza, ela indica, ela diz, eu estou aqui, e ela com certeza vai reagir de forma bastante positiva às ações que nós temos em relação a fazer parte do meio ambiente. Obrigada. Obrigada, professoras. Realmente, né, ver tudo isso é muito importante, porque demonstra a importância do saneamento para controle de pandemias e de doenças,
demonstra que a importância não só de médicos, de profissionais da área de saúde ou de biólogos, porque sem os biólogos a gente também não entende o comportamento de micro-organismos, são vocês que nos ajudam a entender isso, professora Laira, você sabe bem disso, da importância dessa linha de frente de ir para laboratório, e também mostra a importância dos profissionais de engenharia na área também voltada à saúde, porque muitos pensam da engenharia civil que é só importante a construção, os prédios, mas toda essa engenharia por trás escondida, né, por debaixo da terra, que a gente fala que não é vista, também é de suma importância, não é secundária, e é importante para a gente ter um controle de doenças na nossa sociedade. Então, isso é muito bom para a gente estar aprendendo, e é até uma forma da gente refletir sobre o que a gente considera ser importante ou não para a gente, nossos valores até hoje em dia, e o que a gente pode ou não mudar para não, como a gente pode dizer, não consumir ao extremo o nosso planeta e conseguir que ele tenha uma sobrevida com a gente aqui, né? Porque, infelizmente, notamos que o ser humano, que é o principal agente que prejudica o planeta Terra. A gente trancado dentro de casa, a Terra está respondendo muito bem. Não sei, vocês fiquem à vontade agora para comentarem o que mais vocês quiserem. Eu concordo com os apontamentos da professora Cristina em relação às mudanças de hábitos, né, durante essa pandemia. Eu acho que, com certeza, pequenas ações que antes nem eram realizadas, né, o vírus já existia, os vírus existem, né, os micro-organismos, e então não tinha essa noção, e aí começaram a fazer o processo de higienização, de chegar em casa, não entrar com o sapato que estava na rua, higienizar a mão com álcool, carro, tudo, todos os objetos que você tiver contato. Então, esse cuidado, eu acho que agora vai passar a ser muito mais aí, né, diferente, como eu falei, e é importante evidenciar também que depois que passar tudo isso, né, a gente não vai voltar ao normal. Acho que são mudanças que vão sendo cada vez mais aí, né, ganhando suas evidências, sua importância para cada família, desde as crianças até os idosos. O segundo ponto positivo foi que a professora Renata discutiu, né, da ação antrópica, né, o homem agindo, né, tendo as suas influências, provocando os impactos ambientais, seja muito bem colocado, como a professora Cristina falou, da poluição atmosférica, né, em países como a China, no Brasil, em São Paulo. Então, é importante, pensando também na poluição hídrica, né, os canais de Veneza, agora sem os turistas, voltaram, né, a ter aí um aspecto de saudável, a biota praticamente, né, permanecendo importante, e também, o que é importante, a prioridade no investimento no saneamento básico, porque como nós falamos, a disseminação de doenças, de patógenos, o tratamento da água adequadamente, o tratamento e coleta do esgoto, principalmente, que essa é uma deficiência maior que nós temos, é muito, muito importante. Eu sempre gosto de falar aquela frase da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, que a cada R$1 investido em saneamento básico, nós vamos ter uma economia de R$4 na área da saúde. Então, fica aí, né, essa reflexão também. E também lembrar da pesquisa, né, que está bem importante, que nem a gente viu. Em tão pouco tempo, já métodos rápidos de detecção do vírus, tanto em papel, para ver a água, para poder proteger os nossos funcionários, quanto testes até mesmo de análise rápida de pessoas contaminadas ou não. Então, isso é saneamento, isso é investimento em saúde, em vários âmbitos. Eu acho que essa é uma preocupação, sim, que a gente tem que ter. Saneamento não ser deixado de lado e ser foco também. Ele não é
secundário, na verdade, ele é primário. Ele ajuda que a economia do país desenvolva, porque você tem pessoas saudáveis, como mesmo dito, né, no início. Saúde mental, física e social. Então, isso é muito importante também. Professora Cristina? Obrigada a todas, muito obrigada pela participação, né? E vamos em frente, com muita força, união, né? Que isso é fundamental. Amém. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.